Está cerceando os direitos do filho e o direito do pai com a liberdade cerceada. É completamente equivocada, ilegal essa decisão. Isso é democracia onde? Pelo amor de Deus, que mundo nós estamos vivendo? Que país é esse que a gente está? Está claro para todo mundo, interferência nas eleições. E apesar de todas as perseguições que a gente vem sofrendo, até as pesquisas oficiais vocês estão acompanhando, então a gente ali empatado na frente do Lula. Ninguém aguenta mais esse produto vencido. O Lula é um produto vencido. O Lula tem fadiga de material. É um cara que não usa telefone celular. Um cara que não está conectado com o mundo. Qual a lógica de continuar acreditando num mentiroso desse? Aquele Lula bonzinho lá de trás, o Paz Amor, hoje virou uma pessoa rancorosa. Uma pessoa odiosa. Uma pessoa maldosa. Olha quanta coisa está em jogo, gente, esse ano. Não é o futuro da família Bolsonaro, não. Ó, se tem uma coisa que o presidente Bolsonaro sempre não só falou, mas deu o exemplo. E em casa nós somos assim. Apego zero ao poder. Muita gente fica fazendo análise política. Tinha que botar o Flávio Bolsonaro como pré-candidato para manter o nome Bolsonaro na política. Não tem nada disso, gente. O Lula quer que você fique pobre. Essa é uma grande diferença em relação a mim. Eu quero que você, pobre, fique rico. Eu vejo as postagens, tudo que eu tenho eu devo ao Lula. Aí você vai ver o que a pessoa tem, a pessoa não tem nada. A única pessoa que me tira é Deus. Eu já falei, a única pessoa que abriria a mão seria pro presidente Bolsonaro. Que era para ele estar aqui, não eu. Quando acontece esse tipo de sacanagem aqui que está acontecendo, me dá ainda mais força. Você que está me assistindo aí, que já encontrou comigo na rua e falou, manda um abraço pro seu pai. Agora não vou conseguir dar. Por enquanto. Porque as coisas vão mudar, gente. Podem ter certeza. O presidente Bolsonaro é quem vai colocar a faixa de presidente em mim em janeiro do ano que vem. Anota aí. Vocês vão ver essa cena. Em nome de Jesus, vocês vão ver essa cena. Eu tenho certeza, né, que por mais que meu pai esteja sofrendo muito, ele é duro, ele é forte, ele é guerreiro. Vai sair muito maior disso tudo. Vai me deixar sozinho? Ou você vai me ajudar? Ou vai ficar com nojinho? Né? Eu quero ter um presidente que não fale palavrão, um presidente que não sei o quê. Eu quero um presidente que não ataque o Papa, por exemplo. Até o Papa ele atacava, ele fala em Jesus, aquele cuja igreja representa, pelo menos a católica também representa, eles atacavam o Papa. Papa comunista, Papa Francisco foi alvo dessa turma. Teve padre aqui que foi alvo também no Brasil, porque eles taxaram de esquerda, e ele disse que o Lula mente. Só para relembrar aqui, durante 2019 e 2022, o ex-presidente Bolsonaro proferiu um total de 6.685 mentiras, segundo um levantamento daquela agência Aos Fatos. Isso dá 4,5 declarações mentirosas por dia. Mas vamos lá. Eu queria um presidente que não se submetesse, né? Aproveitando aí a deixa do Flávio, que não se submetesse à vontade, aos interesses, às pressões do presidente de um outro país, por exemplo. Esse não é o Flávio. O Flávio se submete. O Flávio, seu irmão Eduardo também, enfim, eles se submetem. São capazes de bater na porta do presidente Trump nos Estados Unidos e pedir, pelo amor de Deus, que os ajude a ganhar a próxima eleição. Mesmo que para isso seja preciso que o Trump aplique o novo tarifaço, já que o primeiro tarifaço do ano passado foi revogado pela própria justiça americana por julgá-lo um absurdo, um absurdo. Mas, de hoje para amanhã, espera-se a informação do governo americano de se vai, de fato, aplicar ou não esse tarifaço de 25%, que já vem sendo cantado em prosa e em verso há mais de um mês. Isso aí vai servir para quem? O Flávio acha que vai servir para ele, embora não diga, mas que vai servir para ele. Por quê? Porque vai criar dificuldades para o Lula ou para qualquer outro presidente da República que neste momento estivesse à frente do Brasil. Não é só para o Lula.
no Lula porque o Lula está aí como presidente. Mas a questão do Flávio, da família Bolsonaro, é usar qualquer meio, por mais ilegítimo que seja, por mais sujo que seja, para chegar lá. O Flávio pediu, olha, anota aí, não sei o que, nessa fala dele. Eu anotei algumas coisas que ele disse e eu gostaria de comentá-las. Primeiro, ele diz que o pai tem a sua liberdade cerceada, se referindo ao Jair Messias Bolsonaro. Sim, mas claro que o pai está com a liberdade dele cerceada. Afinal, o pai dele foi julgado pela mais alta Corte de Justiça do Brasil, Supremo Tribunal Federal. Foi, foi julgado por uma série de crimes que ele teria cometido. O mais grave deles, a tentativa de golpe de Estado. O seu Jair Bolsonaro, aliás, e os filhos também, mas principalmente o seu Jair Bolsonaro, não se conformou com a derrota sofrida em 2022. Ele era o presidente da República. Ele tinha todos os meios ao seu alcance para permanecer sendo. Nenhum presidente da República que antes tinha tentado se eleger não se elegeu. Todos se reelegeram. Porque é uma diferença grande você ter ou não o controle do poder naquele momento em que você se candidata a uma reeleição, no caso. E ele perdeu. A Ah, máquina perdeu do por Estado, pouco. né? Chamada A máquina do Estado máquina na do mão. Estado, desde que a use legitimamente, sem sacanagem, é legítimo usá-la, desde que respeitado todos os parâmetros estabelecidos em lei. O pai dele usou o que pôde e o que não podia, mas perdeu a eleição. Perdeu por poucos votos, perdeu, mas perdeu. Imagine se ele tivesse, depois de derrotado pelo Lula, apenas se limitado a dizer: olha, é o seguinte, eu não quero passar a faixa presidencial para o Lula. Eu sei que é do rito, o presidente passar para outro, mas o general João Batista de Figueiredo, em 1985, no fim da ditadura, o último general ditador, o Figueiredo simplesmente não quis passar a faixa para o Sarney, que, como vice-presidente, assumiria a presidência da República, já que o Tancredo Neves, eleito presidente, estava doente, internado e acabou morrendo sem assumir a presidência da República. E isso ainda era possível. Um gesto deselegante do general Figueiredo seria copiado, clonado pelo seu Jair Bolsonaro, mas até aí está no jogo. Não tem um artigo em canto nenhum dizendo que o presidente de saída é obrigado a passar a faixa presidencial para o seu sucessor. É de bom tom que passe, é do rito, todos passam, ou pelo menos todos até aqui, menos o senhor Jair Bolsonaro. E o que é que foi que o senhor Jair Bolsonaro fez? Se ele tivesse ficado quieto, se recusado a passar a faixa presidencial para Lula, não tivesse tentado dar um golpe de Estado, hoje seria ele o candidato da oposição ao Lula. E com chances de se eleger, porque é uma parada dura, a direita toda, por mais que tenha se queixado ou se queixa ainda do Jair Bolsonaro, acabaria aderindo a ele, porque o Jair Bolsonaro tem voto. O resto da direita que está aí não está demonstrando ter voto. O Flávio, não, mas o Flávio tem voto. Tem voto nada. O Flávio é um herdeiro do voto do pai. O pai chegou um dia, 25 de dezembro do ano passado, quando já estava condenado, quando já estava preso, quando os seus direitos políticos já estavam definitivamente suspensos, ou seja, inelegível, e sujeito às restrições da lei, ou da decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele não podia, em dezembro,
do ano passado, ele já não podia, por exemplo, se comunicar nem direta, nem indiretamente com as pessoas por meio de redes sociais. Não podia. Isso foi uma das condições para que ele pudesse desfrutar, se é possível usar essa palavra, da prisão em regime fechado, mas cumprida na sua casa, dada a sua saúde frágil. Mas ele desrespeitou a medida imposta a ele, o silêncio sobre assuntos políticos. Não pode um cidadão inelegível, um criminoso que tentou um golpe de Estado, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, ele não pode se manifestar politicamente. Ah, não, mas Lula, quando estava preso, em 2018, ele se manifestou, ele deu entrevistas, ele fez cartas. Sim, mas a situação era diferente. O Lula estava condenado em segunda instância e não estava em prisão domiciliar. E a condenação Ele do Lula não tinha a ver com a fala do Lula. O Lula não estava pedindo um golpe de Estado ou tentando interferir de alguma não maneira. estava não estava O ameaçando. Bolsonaro foi. A restrição, essa medida cautelar, restritiva, é porque o Bolsonaro usa a fala e a internet para incitar um crime, um golpe. E ele fez isso o tempo Exatamente. inteiro. Então, cale-se ou perderá esse direito, a esse desfrute, digamos assim, da prisão domiciliar. Mas ele, a medida restritiva é porque ele, usando a palavra, comete crime. Quem julgou e condenou Lula, pelo menos inicialmente, foi o juiz Sérgio Moro. Ele não impôs nenhuma dessas restrições. O Lula não representava nenhuma ameaça à justiça e muito menos à democracia. Ele cumpriu os 560 dias que ficou preso lá numa cela na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Então é uma situação muito diferente e volto a repetir, a sentença do Lula ainda não era definitiva, ela tinha sido dada pelo Moro, depois corroborada pela segunda instância, são os tribunais federais, o que seja. Tanto que essa sentença depois, essa condenação de Lula, foi revogada pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o Tribunal Federal gostava da carinha do Lula, porque os ministros ali eram todos lulistas. Coisa nenhuma. Se fossem assim, teriam permitido que o Lula fosse candidato mesmo preso. Mas a lei da ficha limpa não permite esse tipo de coisa. Então Lula foi impedido de disputar a eleição, mas depois, anos depois, o Supremo Tribunal Federal e diz, olha, não dá. Teve uma série de irregularidades nesse julgamento do Lula, e aí cancela a condenação do Lula. É diferente do Bolsonaro, completamente diferente. Esse cidadão, hoje preso aí e proibido de receber o filho, pelo menos pelos próximos 90 dias, para que não interfira ele, Jair Bolsonaro, no processo político em curso, nas eleições que estão próximas. Esse cidadão aí passou 4 anos no governo como presidente da República, tentando desqualificar o processo eleitoral. Foi só o que ele fez. 4 anos de ataques, ataques fortes, fortíssimos, ao Supremo Tribunal Federal, às instituições democráticas de uma maneira em geral, mas a justiça, vamos dizer, de preferência, atacando. Chegou a chamar o ministro Alexandre de Moraes numa manifestação gigantesca na Paulista, na Avenida Paulista, em São Paulo, de canalha. Chegou a dizer: não cumprirei mais as ordens dele. Como é que um presidente da República ou um político qualquer pode se negar a cumprir ordens da justiça?
Porque as ordens nunca foram emitidas apenas pelo senhor Alexandre de Moraes. Ele, como relator dos processos, ele pode ter dado uma série de ordens monocráticas, ou seja, solitárias inicialmente, mas todas essas decisões do Alexandre de Moraes foram depois corroboradas, avalizadas, chanceladas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Até porque, se não fossem, elas cairiam, deixariam de valer. Então, o senhor Jair Messias Bolsonaro, simplesmente por ter sido sempre um político contra a democracia, de discursos radicais, de manifestações radicais que traíam a condição dele de filhote da ditadura. Ele nunca negou que ele admirou a ditadura militar, que durou 21 anos, que prendeu, matou Ele sempre e fez. justificou tudo isso. Sempre Justificou as justificou mortes, tudo as isso, torturas. O exatamente. herói dele é um torturador Então da ditadura. veja, se ele tivesse se conformado quando nada, só por uma questão de esperteza. Bom, eu vou, não vou entregar a faixa, mas também não vou tentar impedir a posse de um presidente legitimamente eleito. Vou me mandar daqui, vou passar um tempo fora, no exterior, e vou ficar quieto, só observando o comportamento do novo presidente e só observando as dificuldades que ele terá para governar, como qualquer presidente tem num país tão complexo como é o Brasil. Então, vou ficar aqui só observando, observando, e aí esse cara vai ter problemas, vai ter dificuldades para governar. Ele não tem uma base de apoio no Congresso tão sólida, pelo contrário, a base política, a base de apoio do governo Lula é minoritária dentro do Congresso, o que torna mais difícil que ele governe. E, no entanto, tem governado. Tem governado e as pessoas vão julgar isso, esse desempenho dele nas urnas em outubro. E aí o Bolsonaro ficava quieto. Estaria hoje um candidato muito forte à presidência da República. Porque não é só ele, você vê, até os candidatos nanicos da direita, não estou falando do Flávio, que tem esse colchão de apoio dos votos bolsonaristas. Estou falando do Romeu Zema, do Ronaldo Caiado, que as pesquisas dão poucos votos para eles. Mas, no entanto, perdão, No segundo, mas só um mesmo detalhe, vai entrar no agora, galera, segundo para quem tá, turno. propaganda para quem está vendo pela Smart TV da LG, e voltaremos logo mais aqui no Metrópolis. Seguimos. Pois é, mesmo esses candidatos de direita nanicos, que até agora não decolaram na pesquisa, eles não decolaram quando você testa o nome deles no primeiro turno. Até porque você só vai para o segundo turno se você vencer o primeiro turno. Irão os dois finalistas. Eles têm uma votação em primeiro turno ao rés do chão, ou seja, é nada, é pó. Agora, quando você testa qualquer um nome desses, da direita nanica, num segundo turno, contra Lula, aí o candidato ganha uma, pelo menos em matéria de intenção de voto, uma massa de votos extraordinária, porque aí vem o antipetismo todo. Bom, não deu para o Flávio Bolsonaro chegar lá, mas o Ronaldo Caiado chegou, por exemplo, ultrapassou o Flávio. Então, vamos votar para não ter o PT de volta ao governo, e muito menos Lula. O Bolsonaro estaria numa excelente situação, possivelmente numa excelente situação, Ó, se não tivesse atentado contra a democracia. por incrível E que não foi só. pareça, ele estaria realmente numa excelente situação, demonstram as Estaria pesquisas. seguramente numa situação muito melhor do que a do Apesar do Flávio. desastre que foi o governo dele na Claro, economia, mas, na pandemia, na mas ele hoje, democracia, mas ele é hoje um seria um desastre candidato, absoluto. Mas o mas antipetismo ele é muito forte. é muito forte e ele seria hoje um candidato muito mais forte do que o filho, porque o filho tá, Lógico, o que o filho tem é dele, Jair Bolsonaro, não é do filho. Esse filho não claro. tem nada, nenhum dos outros filhos do Bolsonaro
tem nada sem Assim como a o PL, o bênção do partido do pai. Valdemar da Costa Neto, não é grande coisa sem o Bolsonaro, por isso que o Valdemar se rendeu ao bolsonarismo, ele está falando aí também, né? Também Pois é, aproveitou para tá, mas antes de botar só o Flávio, só o o Valdemar. Valdemar, eu queria algumas outras coisas que eu anotei aqui dessa fala. Golpista, é porque é golpista. Veja, ele sai logo, ele parte do princípio que essas eleições sofrem e já estão sofrendo desde agora uma interferência indevida, interferência sem sentido da justiça. Ou seja, ele está desqualificando o processo eleitoral brasileiro, o seu Flávio Bolsonaro, como o pai fez. Até porque Flávio é uma pessoa sem cultura, sem ideias, sem nada. Os filhos do Bolsonaro são assim, eles copiam o comportamento do pai e obedecem à orientação do pai, porque o pai é mais inteligente do que eles, mais experiente do que eles. Então, ele chega e diz: não, não, as eleições já estão sendo manipuladas, ou sofrendo interferências da justiça. Isso é discurso golpista, minha gente. É discurso golpista. Isso lembra muito o Trump, só que o Trump diz isso com mais ênfase,